Olá, meus amigos, muito boa noite, louvado seja Deus, estamos iniciando mais esta noite e temos agora a oportunidade de conversarmos um pouquinho a respeito das coisas do Senhor, a respeito das coisas de Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor e também nós vamos daqui a pouquinho fazer a oração da fé, para que você possa aí ter uma noite muito abençoada, ou para você que vai trabalhar, estudar, eu não sei, viajar de repente, para você que não vai dormir esta noite, que você tenha uma noite protegida por Deus, uma noite abençoada também, ok? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte a joinha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para que você seja avisado quando lançarmos um vídeo novo, tá bom? Também no local dos comentários aí embaixo você pode colocar o nome de pessoas por quem você quer que nós oremos. Então escreva o nome das pessoas aí, mas nós vamos orar por todos os nomes aí. Muito bem, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, há um texto onde o Senhor Jesus, ele nos dá um remédio para a ansiedade. Remédio para a ansiedade. Às vezes a pessoa está com ansiedade, o que ela faz? Ela procura um médico dessa área, né? O médico examina, avalia e às vezes dá um remédio, às vezes não. De qualquer maneira, né? Existe um remédio espiritual também para a ansiedade que funciona e muito bem, muito poderosamente, viu? Só que a pessoa tem que tomar esse remédio que eu vou falar para você agora, tá? Que não é químico, não é um remédio químico, tá? E também não é um remédio natural, é um remédio espiritual, tá bom? Só que tem que tomar rigorosamente. Assim como uma pessoa quando vai no médico e ele prescreve uma receita ali, né? E ele indica ali a tomar de tantas em tantas horas, tomar uma dose, tomar um comprimido, tomar uma cápsula, né, de tantas em tantas horas, e a pessoa faz certinho, isso aqui também tem que ser certinho, tá bem? Olha o que o Senhor Jesus disse, amigo e amiga, para você, para mim e para qualquer pessoa que queira crer na palavra do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo de número 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, é uma advertência, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, quer dizer, não colhem, né? Nem tem despensa, nem celeiros, quer dizer, não tem lugar para guardar comida, né? Todavia, Deus os sustenta, Deus sustenta esses corvos. Quanto mais valeis do que as aves. Então aqui, o Senhor ele dá uma advertência. Não fiquem ansiosos por nada. Quando ele fala nem pela comida, nem pelo que você vai vestir, ele está dizendo das coisas mais básicas da vida. Mas isso aqui é um resumo de tudo. É para você ficar ansioso com nada. Você não deve ficar ansioso com nada. Por que isso é uma advertência? Porque a ansiedade, meu amigo e amiga, a ansiedade destrói a tua saúde física e mental. Pressão sobe às vezes por causa de ansiedade, coração dispara, não é verdade? Dá gastrite, a pessoa fica nervosa, não é? Às vezes até problemas de diabetes acaba aparecendo porque afeta o emocional da pessoa. Então, é uma advertência que o Senhor Jesus dá. Por quê? Porque se você ficar ansioso, você vai passar mal, né? Você não vai raciocinar direito, você começa a pensar bobagem, né? Aí você vai dizer para mim, mas pastor, eu não quero ficar ansioso, mas eu fico. Não é que eu faço porque eu quero. Quando vê, já estou ficando ansioso, né? E você pode argumentar também, né? Ah, pastor, mas o senhor não sabe pelo que eu estou passando, o senhor não sabe o problema que eu tenho aqui em casa, o senhor não sabe o problema que eu tenho no trabalho, o senhor não sabe da minha vida. Por isso que o senhor fala para não ficar ansioso. Falar é fácil, né? Mas fazer, escuta, primeiramente, não sou eu que estou dizendo. Não é o pastor Alan aqui que está falando para você não ficar ansioso. É o Senhor Jesus, tá? Não é um homem mortal, falho, que nem eu, que estou dizendo isso para você. É o Senhor Jesus, você acabou de ler.
Foi Jesus que falou, que advertiu para que nós não fiquemos ansiosos com nada, absolutamente nada, porque primeiro não resolve ficar ansioso, né? Escuta, já eu vou dizer para você como é que você faz para se livrar da ansiedade, mas olha só, olha o que ele fala, versículo 25: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Parafraseando aqui, se a ansiedade resolvesse alguma coisa, o mundo não tinha problema, porque não resolve ficar ansioso, não adianta ficar ansioso, né? Aí você vai dizer, tá bom, pastor, eu entendi, mas se o senhor falou aí que é possível tomar um remédio para a ansiedade e que não é químico, não é um remédio de indústria farmacêutica e também não é um remédio natural, não é chá, não é erva, essas coisas aí. Que remédio é esse, pastor? O texto bíblico diz. O remédio é a própria palavra. Escuta, ele diz: observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que os corvos, do que as aves. O que o Senhor Jesus diz aqui é o seguinte: observem as aves dos céus. Sabe qual é o remédio aqui? É você tirar o olho da preocupação pela qual você está passando, dos problemas pelos quais você está passando. É você tirar o olho daquele negócio que você vai ter que fazer tal dia. Por exemplo, tem um exame marcado. Você fica aflito, o que vai dar? O que será que eu tenho? O que será que vai acontecer? Não fique olhando para isso, entendeu? Não fique olhando para isso. De repente você já fez o exame e o médico ficou preocupado. Não sei. Pronto, acabou com a tua vida, né? Você não dorme mais, porque você fica só pensando, o que será que o médico achou? O que será que eu tenho? Gente, pelo amor de Deus, tira os olhos dessas coisas. Por isso que o Senhor Jesus disse, tira o olho do problema e coloca os olhos, por exemplo, nas aves do céu. Os passarinhos, eles não plantam, né? Eles não colhem, eles não têm celeiros, não têm conta bancária, né? O celeiro nosso hoje seria a conta bancária. Não tem despensa, né? Não tem um armário ou um guarda-comidas, como se falava antigamente, né? Não tem uma geladeira para guardar as coisas. Eles não se preocupam com essas coisas. Eles simplesmente vivem um dia após o outro. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus, não é o pastor Alain falando, é o Senhor Jesus dizendo, você acabou de ler comigo, que o Senhor Jesus disse que Deus sustenta os passarinhos, Deus sustenta eles. Não é eles que se viram, Deus os sustenta. Os passarinhos têm o seu alimento todo dia e eles não estão nem aí se vai ter ou não vai ter no outro dia. Eles apenas vivem um dia de cada vez, né? E Jesus mandou observá-los. O remédio está aqui. Tira os olhos do problema e coloca, por exemplo, o teu olho nos passarinhos. Pensa assim, puxa, os passarinhos, olha aí, todo dia estão cantando, acorda alegrinho, sai voando por aí, vão pegar o alimento, porque tem o alimento. Olha, eles não têm que plantar, não têm que colher, eles não têm que juntar em celeiro, não tem conta bancária, não tem preocupação com nada, apenas vivem e todo dia tem o alimento para eles. E Jesus falou que é Deus que dá o alimento para eles. Aí o Senhor Jesus arremata dizendo, vocês não valem muito mais do que passarinhos? Gente, prestou atenção? Nós valemos muito mais do que passarinhos, mas é muito mais, muito mais. Se Deus cuida de passarinho, muito mais da gente, que somos feitos à sua imagem e semelhança, entendeu? É como, por exemplo, uma pessoa que tem um animal de estimação. Você tem lá o gatinho, você tem lá o cachorrinho, tem o periquito, o papagaio, o peixinho, beta, né? Ou outro qualquer, uma tartaruga, não é assim? E você tem o seu filho, você tem os seus bichinhos de estimação e os seus filhos. Puxa, você não cuida dos seus bichinhos de estimação? Olha, você compra ração, você leva no veterinário, você compra brinquedinhos para eles, não é? Então, e para o teu filho? Você dá menos? Não, você dá muito mais.
Se você cuida dos seus bichinhos de estimação, muito melhor você vai cuidar dos seus filhos. Não é assim? Esse é o exemplo. Olha para isso, olha para isso. Então, toda vez que você perceber que você começa a ficar ansioso, preocupado, né? Começa a ficar irritado até mesmo, né? Com as coisas do amanhã, ou com coisas que estão para acontecer, ou até com coisas que aconteceram e estão te chateando, tira os olhos disso. Começa a pensar, peraí, o meu Senhor cuida até de passarinho, quanto mais de mim. O meu Senhor valoriza até os passarinhos, muito mais Ele vai me valorizar. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado. Então, toda vez, por isso que eu falei agora há pouco, né? Tem que tomar o remédio certinho. Tem que olhar para essas coisas certinho, toda hora, né? Toda hora então que você se deparar com uma ansiedade ou perceber que ela começa a querer se manifestar, você vai tomar o remédio. Você vai olhar para o que Jesus falou, você vai lembrar dessa palavra, você vai pensar nisso. O meu Deus cuida até de passarinhos, o meu Pai, não é nem o meu Deus, Ele é mais do que o meu Deus, Ele é o meu Pai e por acaso Ele é Deus, né? Então, se Ele cuida até de passarinhos, porque Ele tem poder para fazer isso, muito mais Ele cuida de mim. Ele cuida, pode ter certeza. E não importa qual seja a tua necessidade, não importa, porque o nosso Pai, Ele tem poder para curar doenças, qualquer que seja. Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para suprir cada uma das suas necessidades. O nosso Pai tem poder para operar milagres. O nosso Pai tem poder para cuidar da sua família. O que Ele quer que você faça? Que você olhe para Ele com essa singeleza e com essa confiança que Jesus mostra que nós devemos ter aqui, entendeu? Então você pode sim se livrar da ansiedade, tá? Você pode começar pelo menos a entender que você não é obrigado a ficar com ansiedade. Recuse a ansiedade, diga: ansiedade, eu resisto a você em nome do Senhor Jesus. Eu não vou ficar ansioso porque o meu Deus está cuidando de mim. O meu Senhor Jesus, que eu tanto creio nele e creio em cada palavra dele, ele mesmo disse que o meu Pai cuida até de passarinho, então muito mais ele cuida de mim. Louvado seja Deus. É a confiança nessa palavra que faz com que Deus age em nosso favor. Agora, se você não confia, se você não toma o remédio, se quando vem um problema, né, e a ansiedade começa a querer se manifestar e você não olha para essa palavra, não pensa nas coisas de Deus, não pensa o quanto Deus te ama, Ele cuida de você, você começa a focar no problema, então você não tomou o remédio. Aí Deus não pode fazer nada por você. O que você escolhe? Escolha obedecer ao Senhor, tá? Observe as aves dos céus, observe a natureza. Depois ele fala dos lírios do campo, né, que são flores belíssimas, belíssimas, mas elas são de pouca duração. E o Senhor Jesus diz que esses lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu tão belamente quanto essas flores são feitas, né? E a flor dura 3, 4 dias ali, depois murcha e joga no fogo, né? Então, se ele veste assim as ervas do campo, como que ele não vai vestir você, meu amigo e amiga, que já creio em Jesus? Como que ele não vai cuidar de você, que pertence a ele? Repito, se você cuida bem do seu vasinho de flor, se você cuida bem dos seus animaizinhos, se você cuida bem dos seus bichinhos de estimação, você não vai cuidar muito melhor dos seus filhos? Pois assim é o nosso Pai. Se Ele cuida da beleza das flores e Ele cuida dos animais que vivem por aí, né, das aves, por exemplo, muito mais Ele vai cuidar de você e já está cuidando. Aliás, você só chegou nesse momento de ouvir essa palavra hoje, nesta noite, simplesmente porque Deus tem cuidado de você, porque se Ele não tivesse cuidando, nem me ouvindo agora você estaria. Tá bem? Vamos falar com o nosso Pai cuidador? Glória a Deus, que maravilha de Pai que nós temos, né? Que maravilha de Pai que nós temos, de amor, gente. Vamos confiar nele, tá? Vamos confiar nele de todo o coração. Confia nessa palavra, ele vai e já está agindo em teu favor. Oremos ao Pai. Nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, mais uma vez, nós clamamos a Ti de todo o nosso coração. Obrigado, Pai, pelo suprimento a cada uma das nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor é aquele que diz Tua palavra, é o nosso Pai e aquele que se cuida de passarinhos,
muito mais cuidará dos teus filhos, que somos nós. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua ajuda. Obrigado, Pai, pela tua mão poderosa sobre nós, nos protegendo, nos guardando. Pai, eu peço a Ti, nesta noite, em favor dessa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está deitada no sofá, essa pessoa, Pai, que está deitada na cama, essa pessoa, meu Pai, que está fazendo aí o seu trabalho na cozinha, cozinhando, lavando louça, preparando o jantar para a família, essa pessoa, Pai, que está simplesmente trabalhando agora, mas está tendo um tempinho para ouvir essa oração. Pai, visita essas pessoas todas, cura, Pai, as enfermidades que essa pessoa tem. Meu Pai, que o teu poder se manifeste para libertá-las de todo mal. Essa pessoa, Pai, que está aflita por causa de um problema familiar, Pai, coloca a tua paz no coração dessa pessoa e faz ela saber que o Senhor está cuidando da família dela, Pai, porque ela pede, o Senhor está agindo. É isso que o Senhor faz, Pai, só o bem. Então, meu Deus, faz essa pessoa ficar confiante nessa tua palavra, Pai, que se o Senhor cuida até de passarinhos, muito mais o Senhor cuida dessa pessoa. Portanto, Pai, te damos graças pela bênção, te damos graças pela libertação, pela cura. Te peço, Pai, liberta essa pessoa que é apresentada a Ti em oração, das drogas, do álcool, da perturbação, dá paz para essa pessoa, meu Deus. E na certeza, meu Deus, da Tua resposta, nós te damos graças. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém e graças a Deus. Amém, meu amigo e amiga, diga amém. Diga de novo, amém. Glória a Deus. Medita nessa palavra sempre, sempre. Viva com essa palavra 24 horas na sua mente. Medita nela. Fica remoendo essa palavra, remoendo no bom sentido, né? Na sua mente, até isso fazer parte de você, até você acordar e dormir e trabalhar nessa certeza. O meu Pai está cuidando de mim, o meu Pai Celeste, não importa o que surge na minha frente, o meu Pai sempre vai me dar provisão, tá bom? E assim será em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua noite e até a próxima!